noite, gente. Boa tarde. Em nome do Clube Damas de Ferro, iniciamos nesse momento o primeiro dia do evento Libertarian Room. E agora eu vou convidar a Marise Chons, socióloga, professora de Relações Internacionais e Ciências Jurídicas pelo IBMEC de Belo Horizonte, para proferir sua fala sobre Margaret Thatcher e a arte de governar. Muito obrigada pela presença, Marise. E agora a palavra é sua. Olá, tudo bem? Parabéns pelo grupo. Bom, hoje a gente vai falar de uma figura bastante polêmica, controversa, mas bastante importante para a história do Ocidente, para o século XX, que é a Margaret Thatcher. Aqui está o livro que eu propus para vocês, A Arte de Governar. E depois de ter proposto o livro, eu até me arrependi da proposta. Por quê? Não pelo conteúdo do livro. O livro é sensacional, a proposta é sensacional, mas pela dificuldade de conseguir este livro, né? Eu nunca consegui o PDF dele, eu nunca achei o PDF dele, mas ele em sebo ele é cerca de R$ 200, então ele é muito caro. Mas eu vou falar mais especificamente do livro e por conta disso eu vou trazer também outras dicas que, inclusive, muitas vezes me perguntam, bom, para quem, com quem, né, ou quais as fontes confiáveis sobre a Margaret Thatcher, tendo em vista que a gente tem várias narrativas sobre ela, nós temos várias versões sobre ela, e então eu acho que vai ser útil, talvez, exatamente trazer algumas possibilidades de bibliografia para vocês, talvez para o próximo ciclo, e para o público em geral que está assistindo essa palestra. Bom, como vocês falaram, meu nome é Marisa Chons, eu sou professora de filosofia do direito, de ciência política, de História das Relações Internacionais e Teoria Avançada de Relações Internacionais. Eu sou, na verdade, formada em Antropologia e Sociologia. A minha especialidade não é exatamente, não tem absolutamente nada a ver com gênero. Pelo contrário, a minha especialidade tem a ver com políticas públicas internacionais, com pensamento moderno, com sociologia do conhecimento, com teorias, né? Eu sou alguém que se dedicou a estudar teorias e principalmente as teorias ocidentais. Quando me pediram, né, para, enfim, participar do evento, eu decidi falar sobre a Margaret Thatcher, principalmente por conta das dificuldades que existem de analisar esse personagem. Então, não só quero falar sobre ela de maneira descritiva, mas aqui não quero cair numa possibilidade de defesa do legado, porque eu acho que não é necessário. Ela tem um peso na história que não precisa de mim para defender o seu legado. E também eu quero, com vocês aqui, na verdade, fazer com que essa palestra seja um pouco mais prática, né? Que a gente possa, então, ter instrumentos para analisar figuras complexas. Considerando que muitas vezes no debate público, né, na arena pública, a gente vê muitos, independente da ideologia, caírem em certos maniqueísmos, em certas dicotomias que reduzem muito esse sujeito. E como a própria Stephanie falou, né, como ela como presidente do grupo, e imagino que seja uma das missões do grupo, antes ainda da defesa da liberdade, o mais importante em termos teóricos e epistemológicos para um autor ser liberal é a perspectiva individualista, é o olhar individualista sobre os fenômenos. Ou seja, o entendimento de que esse indivíduo não só ele pode conhecer, não só ele tem razão, ele tem racionalidade, mas ele tem capacidade de conhecer a verdade. Ele age no mundo material e ele não é exatamente determinado pelas estruturas, ele não é determinado pela luta de classes, ele não é determinado pelo gênero, ele não é determinado por nenhuma condição externa a ele. Ou seja, o liberalismo, em termos teóricos, o que a gente vai ver constantemente em seus autores, e isso é, vamos dizer, ontológico dos seus autores, em geral, é um internalismo ao explicar os fenômenos, e não um externalismo no sentido de estruturas coletivas que estão definindo as nossas decisões. Então, às vezes, inclusive, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre defesa de liberdade, autores que defendem a liberdade, autoras que defendam a liberdade,
porque às vezes autores em outro eixo não só ideológico, mas outro eixo teórico e epistemológico, que são muito divergentes, por exemplo, o próprio marxismo, podem ter um discurso libertário, um discurso de liberdade, e nem por isso entenderem que o indivíduo é livre para agir e tomar decisões diante de qualquer circunstância, inclusive uma circunstância limitadora. Então, acho muito válido grupos de estudos. Eu mesmo coordenei grupos de estudos lá em Porto Alegre, no Instituto Atlantos, eu auxilio alguns grupos de estudos. Hoje eu auxilio um grupo de estudos aqui em Belo Horizonte, que é o Liberalismo e Democracia. E é muito importante exatamente esse aprofundamento que vocês estão fazendo das obras e das autoras para esse entendimento mais abstrato do pensamento, que às vezes passa batido num estudo um pouquinho mais casual, num estudo um pouco menos aprofundado. E nós, professores, nós estamos exatamente aqui para auxiliar vocês, para ajudar na formação, e eu, no caso, já falo desde então que estou disponível caso vocês precisem de qualquer orientação, qualquer dica, qualquer apoio nesse sentido teórico e metodológico. Pois bem, nossos objetivos aqui, então, é apresentar um pouco dessa obra, A Arte de Governar, apesar de que eu vou deixar vocês com um gostinho. Essa obra é um pouco difícil, mas a gente pode ver um jeito, talvez, de digitalizar algum capítulo. Claro, digitalizar o livro inteiro é plágio, né? Mas digitalizar, eventualmente, algum capítulo, alguma coisa que vocês tenham interesse, ou produzir alguma resenha, alguma coisa. Indicar algumas biografias aqui, alguns livros interessantes para entender esse ser complexo, esse sujeito complexo que é a Margaret Thatcher, e também falar um pouco dessas controvérsias, e trazer, então, instrumentos teóricos e metodológicos para analisar essa figura, né? Mas importante também, uma figura política, não é uma figura no sentido, uma figura intelectual, tá? A Margaret Thatcher, inclusive, é presente nas biografias dela, em vários textos que já li dela, de que é uma característica da Margaret Thatcher, ela apesar de ser a Dama de Ferro, apesar de ser alguma pessoa extremamente convicta do que acredita e ser uma pessoa que muitas vezes manteve a sua posição diante de várias pressões, e a gente vai ver isso em alguns exemplos, a Margaret Thatcher não era intransigente quanto à possibilidade de decisões técnicas, de abrir espaço para técnicos e para especialistas tomarem sua posição, tomarem conta na hora do desenvolvimento da agenda. Então, é importante também a gente, ao analisar, saber exatamente do que a gente, qual é a expectativa em relação a esse ator, né, esse sujeito, e também qual é o campo que ele está atuando. No caso da Margaret Thatcher, ela é uma política. No caso, por exemplo, da Ayn Rand, ela é uma intelectual. Então, já se trata de ações públicas, né? São no campo público, vamos dizer, o legado das duas são legados que, por mais que, óbvio, o legado da Ayn Rand também influencia no plano político, são legados que vão ter produtos diferentes. Né? Então, não vamos tratar aqui a Margaret Thatcher como uma ideóloga, mas sim como alguém que produziu uma agenda ideológica, uma agenda política, uma agenda, inclusive, instrumental de políticas públicas que influencia muito além do campo conservador e liberal, e, inclusive, como vocês devem saber, influencia também o campo da esquerda, da social-democracia moderna nos anos 90, com a agenda do próprio Tony Blair, a agenda do próprio Fernando Henrique Cardoso, que, por conseguinte, da Margaret Thatcher nos anos 90, que é uma agenda privatizante, mesmo em governos de esquerda, tem a ver com o thatcherismo dos anos 80 até ali o começo dos anos 90. Vamos lá. Controvérsias envolvendo a Margaret Thatcher. Primeiro, o próprio nome Dama de Ferro. Né? O nome Dama de Ferro ele vem exatamente de um nome dado pelos soviéticos. A Margaret Thatcher é conhecida como uma das grandes figuras que foram, digamos, vencedoras da Guerra Fria, que lutaram ou ainda tiveram uma posição muito forte, muito imponente em relação
aos conflitos ocidentais em relação ao socialismo, em relação à União Soviética. Mas, de novo, por que ela é uma figura complexa? Bom, ela é uma figura complexa porque se a gente for analisar a biografia da Margaret Thatcher, ou ainda a biografia de governo da Margaret Thatcher, ela foi contra um embargo econômico, um embargo comercial à União Soviética proposto por Reagan nos anos 80. Ela foi extremamente contra, exatamente porque a Inglaterra ela necessitava exatamente daquela parceria comercial. Inclusive, foi depois, era transparente, lógico, os dados de que a Inglaterra tinha, inclusive, vendido arsenais de armamento para a União Soviética. E a Margaret Thatcher, ela foi muito singela depois de muita pressão em relação ao embargo econômico e as pressões políticas em relação à União Soviética. E uma dessas manifestações contra a União Soviética nesta relação entre Estados Unidos, entre Reagan, entre o governo Reagan e a União Soviética, foi exatamente o convencimento de alguns esportistas ingleses a desistirem das Olimpíadas de Moscou nos anos 80. E no caso, inclusive eu tenho uma postagem sobre essas Olimpíadas de Moscou, em que os Estados Unidos boicotam a União Soviética, por conseguinte, na próxima Olimpíadas de 84, em Los Angeles, a União Soviética boicota os Estados Unidos, ou seja, num contexto de Jogos Olímpicos, nós temos, na verdade, um conflito geopolítico se acirrando e se movimentando. Então, por mais que ela seja uma das grandes figuras contra a Guerra Fria, foi extremamente forte, realmente foi uma dama de ferro, e foi exatamente uma das protagonistas, inclusive por um dos livros que eu vou recomendar, que é o Presidente, o Primeiro-Ministro e o Papa, que fala sobre esses três protagonistas em relação à dinâmica da Guerra Fria, que é o Reagan, o Papa João Paulo II e a Margaret Thatcher nessa relação. Mas, exatamente, a gente tem que analisar a Margaret Thatcher numa complexidade, né? No caso, ela também teve tomadas de decisões circunstanciais, como essa, no caso da União Soviética. Outra decisão interessante, e isso aparece muito no livro, é a amizade dela com o Gorbachev. A Margaret Thatcher foi uma das primeiras líderes a estar muito aberta com a possibilidade de abertura da Rússia. Ao mesmo tempo que ela foi muito aberta à possibilidade das políticas de reforma russa, então de fim então da Guerra Fria, da abertura de reforma, e ela foi uma das grandes, vamos dizer, articuladoras nesse sentido. Ela conta aqui nesse livro, que é extremamente interessante, como o Gorbachev, como, no caso, os vencidos da Guerra Fria, ou no caso ainda como o bloco socialista, como os socialistas, eles tentavam implementar uma narrativa, e no ano de 2005, esse livro é de 2005, ou ainda no final dos anos 90, nos anos 2000, de que não houve vencedores da Guerra Fria, algo que ela extremamente discordava, né? E não só discordava, e ela falava explicitamente essa discordância na frente dos ex-líderes socialistas. Então, que mostra uma personalidade também, obviamente, muito forte, ao mesmo tempo que não tão inflexível quanto a gente imagina. A amizade dela com Gorbachev é uma das partes da biografia interessantíssima da Margaret Thatcher. Ela chega a falar de uma certa amizade, mas também uma amizade hostil, que ela fala, ela relata aqui diálogos com o Gorbachev que são extremamente hostis, principalmente quando ela afirma que sim, o Ocidente venceu, e que esse papo de que não há vencedores, enfim, é porque eles foram vencidos. Então, e no caso, o próprio propósito desse livro, A Arte de Governar, é uma análise da Margaret Thatcher em relação a esse mundo pós-Guerra Fria, em que ela, inclusive, está mudando de opiniões em relação a algumas agendas, em que ela está falando em como, no caso, aquilo que se imaginou pós-Guerra Fria de que os valores ocidentais tinham sido garantidos, não estavam tão garantidos assim. E aí ela propõe algumas questões relacionadas a isso. Então, quanto assim os valores
liberais e ocidentais de tolerância, de direitos humanos, etc., por mais que pareçam que são um consenso, ela diz que não são um consenso. E a proposta dela é de que não adianta exatamente um investimento tão grande em segurança, em seguridade, em bem-estar, enquanto há demasiadamente um esquecimento da agenda de segurança nacional e, por isso, um enfraquecimento dessas nações e, por isso, consequentemente, ela prevê no futuro problemas, já que o fim da história, que eu não sei se vocês sabem exatamente desse contexto, ele não chegou. Então, se imaginava que durante o fim da Guerra Fria exatamente tinha se terminado os conflitos, existiria, a gente chegou no fim da história, a Margaret Thatcher está aqui afirmando, não chegamos no fim da história, não se encerrou os conflitos e, na verdade, o Ocidente está sendo um pouco bobo, né, de abrir mão, então, do seu poder militar, de abrir mão, então, da sua agenda de segurança, gastando muito em bem-estar, gastando muito, por exemplo, na agenda de direitos humanos, imaginando que todos os vizinhos são bons vizinhos. E aqui ela declara exatamente o seu DNA liberal ocidental, de que, lógico, ela tem em si seus valores ocidentais, liberais, como individualismo, tolerância, defendidos, mas ela tem no seu pragmatismo e na sua ação política, e por isso uma certa confusão de algumas pessoas no Brasil, porque essa divisão ela não é tão evidente aqui, ou ainda essa divisão ela se dá de outra maneira aqui no Brasil, porque principalmente essas questões de relações internacionais, elas soam diferentes aqui no Brasil, e se tem algo que distingue conservadores e liberais hoje, se trata exatamente das divergências em relação à agenda de política internacional, e aí ela se posiciona como uma conservadora como ela, e isso, na verdade, sempre se manteve, uma conservadora como Margaret Thatcher é alguém que dá prioridade para a agenda de segurança nacional, dá prioridade, então, para a preservação da soberania do Estado. Ou seja, é um tanto cética quanto às possibilidades de cooperação internacional, não exatamente de cooperação econômica, no caso em que o projeto modernizador da Margaret Thatcher acreditava absolutamente, e aí nós temos exatamente o exemplo do porquê que Margaret Thatcher foi contra o embargo comercial com a União Soviética. Então, Margaret Thatcher tem aqui isso não é uma contradição, gente, isso é exatamente complexidade, isso não é um paradoxo, isso é uma complexidade, mas ao mesmo tempo ela tem uma prioridade em relação à segurança nacional, em relação ao poderio militar, em relação à preservação das fronteiras, a preservação, então, da integridade do Estado inglês. Tá? E aí, por conseguinte, esse posicionamento também explica o porquê Margaret Thatcher, ela, diante o fim da Guerra Fria, do qual ela foi uma das grandes protagonistas, ela também se enfraquece, porque a dinâmica ou a narrativa de cooperação internacional e fim da história, enfim, e também de enfraquecimento desses instrumentos de soberania nacional, desses instrumentos de segurança nacional, vamos dizer, a retórica emergente no começo dos anos 90 e pós-Guerra Fria. E o que é uma instituição também emergente neste mesmo período, a União Europeia, o qual ela é extremamente contra, né? Entre a União Europeia e exatamente a integração com a União Europeia e a soberania da Inglaterra, a Margaret Thatcher, como uma conservadora, privilegia a soberania da Inglaterra, não só do ponto de vista do câmbio, mas também do ponto de vista das políticas como um todo, políticas de imigração, burocracias internas, políticas como um todo. Então, nós temos aí, desde então, claro, eu não entendo muito quem ficou surpreso com o Brexit, mas nós podemos traçar aí, vamos dizer, uma herança ou ainda antecedentes do Brexit, não exatamente antecedentes na Margaret Thatcher, mas antecedentes na própria, vamos dizer, agenda política inglesa muito antes do Brexit existir. Tá? Então, ela vai exatamente se enfraquecer não só por conta da proposta do imposto coletivo, que não vem ao caso, mas também das divergências em relação à União Europeia.
Outra questão interessante da Meg, que também gera muita controvérsia hoje em dia, é em relação ao aquecimento global. Né? Eu vejo algumas pessoas à direita chamando ela de aquecimentista, algumas pessoas à esquerda dizendo que, bom, ela foi alguém que apoiou as causas ambientais, foi uma das primeiras líderes que apoiou as causas ambientais, isso provavelmente devido à formação em química de Margaret Thatcher, mas ela depois muda de opinião. Explicando isso aqui dentro do contexto do pensamento da Margaret Thatcher, pelo menos do qual eu conheço, isso se trata exatamente dessa noção de prioridades que a Margaret Thatcher tem no contexto do pós-Guerra Fria, no contexto de fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, já fora do governo. Tá? Então, sendo as políticas de aquecimento global, políticas exatamente de bem-estar, políticas muito mais próximas, então, dessas políticas de direitos humanos, etc., ela está falando de uma substituição de agendas e que ela acredita que pode acabar sendo muito prejudicial para o Ocidente diante um risco. Tá? Um risco exatamente de aniquilar mesmo os valores ocidentais, considerando exatamente as possibilidades de guerras, de conflitos, ou seja, os conflitos eles não estão cessados pós-Guerra Fria. Então, exatamente essa mudança de opinião não é uma mudança de opinião sem lastro, não é uma mudança de opinião que não possa ser explicado. E a gente vai, inclusive, falar disso em termos teóricos, tá? Sujeitos são sujeitos no tempo, sujeitos não são sujeitos estáticos, tá? Então, por mais que a gente possa, sim, ver, às vezes, linearidades de personalidade numa linearidade, a gente pode ver essa mulher como uma mulher que sempre teve uma convicção extremamente forte. Nós também temos uma mulher que age de acordo com as circunstâncias, sendo as circunstâncias diferentes, ela age de maneira diferente, ela, por ser um sujeito no tempo, ela é um sujeito diferente a cada circunstância, então ela também é um sujeito diferente a cada circunstância, logo, essa ação ela vai ser uma ação que vai se relacionar a circunstâncias diferentes, e uma Margaret Thatcher também diferente, como, ao mesmo tempo, a gente pode considerar constâncias também na biografia, na personalidade desta mulher, que precisam ser analisadas, tá? Outra controvérsia que eu vejo muito é se ela é conservadora ou ela é liberal. Inclusive, a gente viu no dia do aniversário dela algumas controvérsias na internet de que ela não seria liberal, que ela seria conservadora. Eu acho que, inclusive, a pergunta está errada. Né? É preciso analisar a Margaret Thatcher não de maneira anacrônica, não pegando a agenda atual, que só faz sentido no mundo do século XXI, e querer introjetar esta agenda, esse vocabulário, essas demandas que são da nossa geração, numa geração dos anos 80 que tinha outras demandas, outro vocabulário, outras etiquetas, tá? E também é importante sempre a gente analisar o sentido de conservador e o sentido de liberal a partir das circunstâncias. Ou seja, a Margaret Thatcher ela não é uma liberal no vácuo, ela não é uma conservadora no vácuo, ela é liberal em relação a quem? Quem era o oponente da Margaret Thatcher? Política sempre é um conflito de relação. Então a gente sempre tem que pensar exatamente também deste contexto de disputa política, com quem a Margaret Thatcher estava disputando. E, de fato, ela estava no meio, e quando eu digo no meio, não é que exatamente ela era uma mediadora, mas ela estava tanto no meio de um projeto de liberalização da economia, diante de um Estado social que tinha o Estado como interventor, o Estado como mediador das relações econômicas, mas ela também estava também mediando conflitos e relações, não só com o oponente partido conservador, mas também dentro do seu próprio partido conservador. A Margaret Thatcher, apesar de ser alguém que tinha reverência à monarquia, que era do partido conservador, ela é a grande figura que moderniza a Inglaterra, que moderniza as relações de trabalho, que moderniza as relações econômicas, que moderniza a própria estética inglesa, e que
para essa modernização, alguns valores aristocráticos, conservadores, precisavam ser abandonados. Então, nós temos as duas dimensões coexistindo, e isso, de novo, é complexidade. A Margaret Thatcher, ao mesmo tempo em que ela tem a reverência e, lógico, a preservação da monarquia, a gente sabe que na Inglaterra, e aí, claro, nós temos que analisar o contexto político, não só do tempo, mas o contexto político do Estado que nós estamos analisando. Na Inglaterra, nós temos a emergência de discursos antimonarquistas mais no Partido Trabalhista. Inclusive, uma das histórias interessantes é que o Tony Blair, que entra, no caso, como alguém mais restrito, ou ainda com mais restrições em relação à monarquia, sai de lá com um apreço e com uma reverência, no caso, e com uma admiração à instituição de monarquia. Tony Blair vamos dizer, o grande líder, ele não segue exatamente a Margaret Thatcher, mas ele é o grande líder posterior ao legado da Margaret Thatcher, apesar de ser do Partido Trabalhista. Então, essas coisas coexistem. Ao mesmo tempo que se diz, então, que a Margaret Thatcher tinha uma relação difícil com a rainha, ela termina o seu governo, ela termina o seu legado com um título muito especial, que é o título de baronesa, um título que é vitalício, inclusive. Então, também essas coisas elas precisam ser analisadas de maneira um pouco mais sutil. E no caso, a gente tem alguns anacronismos de novo, que é pegar, então, um fato do passado e olhar como se ele estivesse no presente, olhar com valores do presente. E aí, um contexto que parece ter perdido um pouco o sentido no momento atual, porque não parece uma demanda e um problema atual, exatamente porque houve pacificação e ela é um ator importante para isso, é o caso da Irlanda e o problema com o terrorismo. Margaret Thatcher ela se elege num contexto de problemas e problemas a ponto de ter assassinatos ao próprio assessor dela, teve o assassinato ao próprio tio, no caso, o personagem da própria família real, né, tio do Charles, teve, então, tentativas de assassinato, de novo, à própria Margaret Thatcher, com morte, então, de esposa de assessor. Então, ela convivia com a possibilidade não só de ser assassinada, mas com um problema, com uma demanda, com um problema real, que era o problema do terrorismo, tá? E das ações paramilitares. O que significa exatamente ações paramilitares? A gente tem a Constituição do Estado, inclusive do Estado liberal, gente. O Estado tem o monopólio da força. Então, se alguém aqui fazer alguma coisa comigo, a princípio, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente chama a polícia. A gente tem, inclusive, a ideia de que, bom, a civilização se pacificou a partir do monopólio da força. Né? Então, também tem toda a possibilidade de um julgamento, etc. E tudo mais. Quando se tem a emergência de forças paramilitares, quer dizer que, bom, existem forças com poder de força física, de violência, eles estão agindo em paralelo às forças do Estado. E era exatamente isso que está acontecendo. Eu não tenho tempo aqui de entrar, lógico, nas complexidades das causas irlandesas, porque lógico que elas têm origem, elas têm suas razões, e quando eu falo razões, eu não estou justificando, eu estou tentando dizer que, bom, é lógico que essa história tem contexto. Mas uma posição interessante da Margaret Thatcher é que ela diz que não existe violência política, existe violência. E ela se manteve nessa posição, inclusive contra pressões, como, por exemplo, as ações de greve de fome que aconteceram com manifestantes irlandeses, que, enfim, essa história precisa de um pouco mais de detalhes, mas ao mesmo tempo em que ela tomou posição em relação a isso, dos irlandeses que inclusive morreram por conta da greve de fome, e ela não abriu mão da posição dela de que isso era violência e não violência política, que isso era um crime, precisava ser combatido. Ela, ao mesmo tempo, também é no próprio governo dela que certas concessões a líderes irlandeses aconteceram pela primeira vez. Então, um dia a gente pode falar especificamente sobre esse processo da Irlanda, seria preciso, mas estou falando aqui caso vocês queiram pesquisar essas questões em relação ao governo Thatcher, saibam que o caso do IRA, dos assassinatos, por mais que vocês recebam informações de que houve simplesmente, unilateralmente, repressões da Margaret Thatcher em relação à Irlanda do Norte,
nós precisamos compreender naquele contexto que existe um problema que hoje parece não fazer mais sentido, que é o problema do terrorismo, que é o problema das ações paramilitares. Né? E não estou falando isso exatamente para justificar a ação dela, no sentido, como eu digo, não há necessidade, as ações já estão feitas, ela é um ator histórico. Mas aí a gente consegue perceber que o ator histórico ele não faz isso por maldade ou bondade, ele faz isso por uma decisão racional, por uma decisão que faz sentido dentro de um sistema, então, que ele tem poder e que, no caso, ele também é demandado por uma coletividade a assim fazer. Né? Inclusive, a popularidade dela em relação a como ela agiu em relação ao IRA, ela teve incrementos exatamente pela força, no caso, que ela demonstrou contra esse problema do terrorismo, considerando também que o terrorismo ele não causa só riscos a políticos, ele causa riscos a civis. Tanto que no fim dessa história ela não concedeu o título de preso político a essas pessoas, fez um julgamento como criminosos, mas ao mesmo tempo, como eu disse, concedeu posições políticas nos conselhos para irlandeses. Tá? E a outra questão que pode ser um pouco anacrônico, que aí quero aqui fazer uma reflexão sobre as pautas de gêneros e pauta racial. Lógico que a pauta de gênero e a pauta racial, ela mudou muito com o tempo, né? Ela mudou em termos metodológicos, em termos também de posição na agenda. Então, a gente precisa um pouco adequar também ao analisar isso em relação ao governo Thatcher, em relação a Thatcher. Tá? Então, no caso dela, a gente já sabe, por exemplo, que o feminismo era uma pauta na época diferente da de agora, diferente do peso que tem agora, mas que ela mesmo tinha suas posições sobre o feminismo, posições em que ela se via, no caso, desprendida e independente do feminismo, até porque o feminismo era uma pauta muito mais relacionada aos grupos opositores. E no caso das pautas raciais, a gente não pode dizer que essas pautas não faziam sentido nos anos 80. Essas pautas já existem nos anos 80. Há emergência exatamente já de conflitos de gênero e conflitos sociais na Inglaterra. A Margaret Thatcher é um ator que pode ser analisado a partir desses fenômenos, sim. Então, pode-se analisar, sim, Margaret Thatcher pelas agendas de gênero, pelas agendas raciais, mas, lógico, sem anacronismo, sem exigir exatamente daquele contexto demandas que só fazem sentido hoje em dia. Tá? Então, por exemplo, esse grupo ele vê sentido em estudar mulheres liberais, né? De fazer esse recorte de gênero. Talvez nos anos 80, talvez esse recorte de gênero não faria sentido. Há uma entrada na agenda de pesquisa acadêmica, que como eu disse, é importante para o liberalismo a ideia do indivíduo, que o indivíduo age, que o indivíduo conhece. O indivíduo ele age, o indivíduo conhece, o indivíduo é um sujeito que é consciente, um sujeito que pensa. A perspectiva de gênero, que é uma agenda que vai crescer a partir dos anos 70, dos anos 80, vai ter muita abrangência, principalmente nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil está recebendo isso agora, vai entender o seguinte: bom, esse indivíduo age, esse indivíduo pensa, ok, mas a variável de gênero, ela faz alguma diferença na forma como esse indivíduo age, como esse indivíduo pensa? E aí, exatamente, não como no sentido orgânico, no sentido corporal, no sentido natural. Mulheres cognitivamente são programadas diferente de homens. Mas a trajetória de uma mulher faz exatamente essa mulher ser constituída como um indivíduo diferente, né? Ou melhor, é possível existir um indivíduo, mulher, totalmente independente, considerando que existe a possibilidade, ou melhor, nem a possibilidade, eles entendem como existe, né? Uma estrutura machista, etc, etc. Né? A gente reduzindo aqui muito, lógico, a agenda de pesquisa de gênero, na verdade, é muito mais complexa do que isso. No caso, provavelmente, o olhar da Margaret Thatcher, e eu já afirmo também que é o meu, a postura individualista, ou individualismo metodológico, no caso da academia, que é a postura desses autores clássicos que não entendiam, não é que eles achavam que o gênero não importava, mas o gênero não era uma variável. Né? Eu sou um indivíduo, eu estou agindo, eu penso,
diante de uma certa complexidade, e aí nós temos o Weber exatamente, ao analisar as decisões dos políticos, ele está dizendo, um político, por exemplo, Margaret Thatcher, ele age pela ética da convicção ou pela ética da responsabilidade. E essas duas éticas são dilemas, ou seja, ele age pela questão subjetiva, que são seus valores ideológicos, seus valores subjetivos, ou ele age pelas questões mais coletivas, que tem a ver com as alianças que ele faz durante a sua trajetória, ou responsabilidades com o partido, etc. Inclusive, ele analisa que, políticos mais velhos, eles vão agir mais com a ética da responsabilidade, que não é exatamente a partir das suas convicções, das suas ideias. Ele vai agir, muitas vezes, por exemplo, tentando preservar o partido, tentando preservar a aliança. E essas éticas, para o Weber, elas não são hierarquicamente alguma superior à outra. Ele tem que agir por convicção, tem que agir por responsabilidade. Elas são dilemas que ocorrem a partir da Realpolitik, que é o mundo externo, que é o mundo material em que o político está inserido. Então, a gente pode analisar, inclusive, a Margaret Thatcher nesses termos. No caso, para o Weber, e para esses autores mais clássicos, uma política mulher ou um político homem não faz diferença alguma, né? Ser mulher ou ser homem não faz diferença alguma. O indivíduo, ele responde aos mesmos estímulos. A gente não pode dizer o que políticos pensam, o que exatamente políticos estão pensando. A gente pode, no máximo, determinar como esse pensamento se estrutura. Então, exatamente essa seria a mensagem que eu quero passar para vocês. Hoje, talvez, esse recorte de gênero seja importante, né? Será que uma mulher política vai agir de maneira estruturalmente diferente de um homem? Será que não? Será que o olhar feminino de uma mulher para a liberdade seja diferente? Ou será que não? Eu não respondo essas perguntas, não é meu objeto de análise, não é meu interesse de pesquisa, não é meu interesse de vida. Eu nunca achei a variável de gênero uma variável que, pelo menos, me instigou em termos de curiosidade. Mas faço a pergunta para vocês, reflitam vocês. De qualquer forma, eu acho extremamente produtivo a gente analisar os indivíduos na sua complexidade e exatamente indivíduos no tempo. Margaret Thatcher não é só essa figura que toma uma decisão em 85, ela é uma figura que toma decisão em um curso de tempo. Ela é uma figura que está dentro do governo e está fora do governo. Ela é uma figura que também, além de primeira-ministra e uma das mulheres mais poderosas do mundo, uma das líderes mais poderosas do Ocidente, também foi mãe, também foi mulher, esposa. Então, a gente precisa analisar esses indivíduos nessas camadas. E aí, se a gente apenas analisa as estruturas, a gente não consegue chegar na complexidade dos indivíduos. Por isso, esse é um instrumento metodológico interessante para analisar política, que é olhar o indivíduo nas suas circunstâncias e esse indivíduo na sua estrutura de incentivos e tudo mais. De novo, o único perigo é não caiam em psicologismos. A gente não tem como ter como dado o que os indivíduos pensam. A gente, no máximo, pode entender como os indivíduos pensam, ter a priori na teoria como os indivíduos pensam e analisar exatamente o que os indivíduos fazem, tá? Ou ainda o que eles falam, considerando também que os discursos eles têm suas limitações interpretativas. Tá? Então, também aconselho a vocês. E, por último, o meu último conselho é cuidado com quem vocês obtêm informação sobre política, história, sociologia. Hoje, na internet, lógico, tem muita gente produzindo conteúdo, as iniciativas muitas vezes têm exatamente boas intenções, mas também boas intenções o inferno está cheio. Então, a gente tem que cuidar exatamente com quem pega essas figuras como Margaret Thatcher e chama de A ou B, e quando vocês sentirem que o discurso está muito fácil, que o discurso está muito bobo, está muito agressivo, se questionem e tentem buscar exatamente outras referências. As referências que eu vou falar é exatamente a arte de governar, também uma relação difícil, Reagan e Thatcher, e também esse livro sobre o Papa, sobre o presidente Reagan e sobre a Margaret Thatcher em relação a eles e a Guerra Fria. Então é isso. Obrigada. Muito obrigada, Marisa. Foi uma palestra, assim, excelente. Foi uma fala excepcional.
E a gente tem 10 minutinhos para poder fazer perguntas. E a primeira pergunta é: Thatcher, quando era mais jovem, passou pelos institutos liberais? Eu acho que quando mais jovem, não. Mas ela, como eu disse, ela tem uma relação muito próxima política, né, com a parte técnica do governo dela. E o que nós podemos afirmar é que, bom, o governo Thatcher é muito influenciado pelas políticas, pelo pensamento do Hayek. Isso é uma questão interessante. O governo inspirado num pensamento é o pensamento? Não, né? E há, às vezes, certas confusões. As propostas de Hayek de políticas públicas é diferente da política pública em si, da agenda de governo em si. Até porque a agenda de governo não é formada só pelo executivo, né? Ela é formada dentro da dinâmica dos três poderes. E também ela tem a ver com circunstâncias que simplesmente ocorrem, como, por exemplo, a Guerra das Malvinas é uma das circunstâncias que foi aleatória, apareceu, e poderia alguém dizer, se ela fosse liberal, ela não iria fazer essa guerra, né? Então, não podemos reduzir a esse sentido. Eu não vou dizer que não, porque tem alguma coisa na minha memória dizendo que sim, mas eu não acho que seja quando jovem. Eu acho que tem alguma relação, já ela adulta, quando política, e é exatamente quando ela conheceu alguns dos seus assessores, que eu posso passar o nome para vocês, eu tenho aqui anotado nos meus livros e tudo mais, mas vocês podem ver exatamente nas biografias. Biografias que eu recomendo dela é o Campbell, é um autor confiável, digamos assim. É um autor que nem endeusa Margaret Thatcher, mas também não faz dela uma vilã, porque não faria sentido fazer nenhuma coisa nem outra. Vou aproveitar que você citou Hayek e vou fazer outra pergunta aqui que fizeram. Até que ponto você acha que Hayek influenciou nas políticas econômicas de Thatcher? Muito. Isso é documentado, não só... Aí que tá, às vezes as pessoas têm expectativa que o mundo real seja um mundo teórico, né? E obviamente não é isso que acontece. Ou ainda pega um governo e analisa ele, um governo que foi de mais de uma década, e analisa ele em pedaços, e não exatamente o legado como um todo. Sendo que política exatamente tem o processo de negociação, de concessões, sendo que, bom, sendo Margaret Thatcher, exatamente essa parte de concessões, ela é até que bastante limitada, bastante tímida, né? Ela não é alguém de grandes concessões, dama de ferro. Mas, de qualquer forma, a influência haikiana é documentada, uma influência que vocês podem ter nesse mundo de pós-verdades. Vocês têm documentação histórica, têm referências bibliográficas, têm análises, têm exatamente testemunhas oculares ainda vivas que podem garantir essa influência, essa relação muito próxima entre o pensamento do Hayek e a agenda do Margaret Thatcher. Qual a relação de Thatcher para com o movimento sindical? Gostaria, se possível, que comentasse mais sobre Thatcher e as Malvinas. Então, com a questão sindical, algo interessante também é que às vezes as pessoas se prendem muito no discurso do político. O discurso, ele é um objeto de análise. Nós temos metodologia nas ciências sociais para analisar discursos, mas a gente tem que partir de certos pressupostos. O discurso, ele não é estático e o discurso não é uma realidade em si. Então, um exemplo disso, a Margaret Thatcher, no primeiro mandato, ela não se elege falando que vai, obviamente, destruir os sindicatos improdutivos, né? Não é exatamente, seria também essas palavras que ela escolheu, mas ela não se elege dizendo que ela vai ser uma grande inimiga dos sindicatos, que é como ela ficou conhecida, né? Ela não fala em fechar exatamente as mineradoras, por exemplo, improdutivas. Ela não fala exatamente nesse sentido. Quer dizer que ela é falsa, ela é má, ela... Não, isso é a própria dinâmica da política. Lógico que ela também não deixa de fazer quando está completamente eleita. E lógico também que o projeto político da Thatcher, ele vai se transformando nos anos e ele vai também evoluindo nos anos. Vai agregando novos projetos e agregando novas variáveis, né? E no caso do sindicato, o que a gente tem é
exatamente um dos fatores, vamos dizer, o coração do projeto modernizador da Thatcher está na reforma dessas relações trabalhistas, desse setor econômico, desse setor que era extremamente controlado pelo Estado. Então, às vezes, a gente aprende no colégio que pós Segunda Guerra Mundial nós temos uma dicotomia durante a Guerra Fria entre capitalismo e socialismo. Só que isso, na verdade, é uma imprecisão teórica e linguística, porque o capitalismo proposto, principalmente na Europa, é um capitalismo em que se dá pela centralidade do Estado. Há, de fato, uma conformação, um consenso pela democracia no Ocidente, tá? Que é a social-democracia, mas por conta exatamente do legado do keynesianismo, do legado da própria crise de 29, vamos dizer, a agenda econômica pós-Segunda Guerra Mundial é uma agenda de centralização econômica, de protagonismo do Estado na economia. Tá? Então, esse capitalismo não é um capitalismo de mercado, um capitalismo global, de cooperação. Exatamente, há uma reativação desta agenda liberal, e por isso o neoliberalismo, nos anos 70. Então, é exatamente por isso que a Thatcher e Reagan, no caso também, são figuras tão revolucionárias, tão modernizantes. Então, a relação dela com os sindicatos é uma relação de ruptura, de transformação, em que, vamos dizer, as forças conservadoras, no caso, estavam exatamente com os sindicatos, estavam exatamente com os partidos que protegiam o sindicato, no caso o Partido Trabalhista, e até mesmo os próprios conservadores que levavam passivamente essas relações improdutivas de trabalho, mesmo assim. E no caso, na Guerra das Malvinas, há algo interessante que o próprio Reagan, esse livro sobre a relação difícil entre Reagan e Thatcher, é um livro em que mostra quanto os Estados Unidos tentou intervir exatamente para que essa guerra não acontecesse. Isso porque a Argentina era um ator importante na disputa de Guerra Fria, na disputa contra, no caso, a União Soviética. E a Thatcher, de novo, ela fica muito brava com o Reagan, ela se posiciona com o Reagan e ela, dentro das prioridades, né, relação com os Estados Unidos ou sua soberania nacional, soberania da Inglaterra, ela opta pela soberania da Inglaterra e ela faz uma extrema boa opção, né, no caso, para o seu projeto político, tendo em vista que ela volta da guerra com maior popularidade, e é a partir daí que há uma transformação do seu governo, em que ela melhora seus índices de popularidade e também os índices econômicos, já que nos primeiros anos foram bem difíceis para ela. Quero agradecer muito a palestra, agradecer o seu tempo, a disponibilidade e dizer que o Damas de Ferro está sempre aberto para poder te ouvir, porque é muito bom ouvir de quem sabe mais. Obrigada, podem entrar em contato se quiserem. Meu nome é Marisa Chons, @Marisa Chons no Instagram. Até mais.